se vocês estiverem vendo certo, eu passo a palavra para o Igor. Então, existe um pressuposto na física de partículas e no eletromagnetismo que o momento magnético do elétron, ou seja, o spin, ele interage com campos magnéticos externos, ou seja, e para isso foram feitos experimentos para testar essa afirmação. E durante análises teóricas foi descoberta uma divergência de uma constante, ou seja, eles puseram um elétron sobre a influência de um campo magnético e eles coletaram os dados desse experimento e puseram numa equação. Quando eles foram ver uma constante em especial dessa equação, eles observaram que para diferentes referenciais essa constante mudava. Só que aí fica a pergunta, por que essa constante vai mudar se ela é uma constante? Aí a gente pode observar melhor nesses modelos ali de baixo. Então, o modelo à esquerda seria um elétron orbitando um próton, e o próton ele veria esse elétron com um ângulo de rotação no próprio eixo desse elétron. Já se a gente visse o mundo da forma que o elétron vê, no caso, vê entre aspas, né? Que no caso seria o modelo da direita, o elétron ele não vê esse ângulo de rotação. E esse ângulo de rotação no próprio eixo, ele é chamado de precessão. Pode passar. Para a gente entender melhor esse fenômeno, a gente precisa introduzir o conceito de giroscópio. Então, o giroscópio, como tem ali no GIF, ele é um objeto que ele vai ter um eixo central, e daí ao redor desse eixo vai ter um disco em rotação. Esse disco em rotação, ele vai proporcionar um momento angular. E ao redor desse eixo e disco foi construído uns círculos para que tu pudesse mover esse giroscópio, mas o momento angular não fosse alterado. Ou seja, o momento angular do giroscópio, ele vai permanecer constante, ou seja, a direção do momento angular, ela vai sempre apontar para o mesmo ponto, indiferente de qual seja a posição das partes externas do giroscópio. O jeito que a gente pode ver isso na Terra, no caso nesse desenho ali na esquerda, é que quando a gente olha, por exemplo, para a Terra do polo sul geográfico para o polo norte geográfico, e a gente põe um giroscópio por exemplo, no Equador, e ao lado desse giroscópio tem um observador, esse observador ele vai ver que ao passar o tempo, o giroscópio ele vai estar apontando para um ponto fixo, digamos uma estrela distante. Então, a pessoa que vai estar ao lado do giroscópio vai ver conforme o tempo, esse eixo central, ou do momento angular, ele vai começar a rotacionar. Só que a pessoa vai se perguntar, como assim esse ângulo, essa direção está mudando se o momento angular é conservado? Só que entra em questão um referencial, porque na verdade, do referencial do giroscópio, ele continuou apontando para o ponto fixo, só que a Terra, ela girou no próprio eixo e por isso foi a diferença de referenciais nesse caso. Pode passar. Uma outra forma de ver isso é no desenho esquerdo, que ele está meio... era para representar também o giroscópio em diferentes períodos dessa órbita e apontando para um mesmo ponto fixo. Só que, para a gente adotar um ponto fixo, ou seja, uma estrela distante, essas linhas elas têm que ser paralelas. Então, só que a gente não consegue fazer no computador uma distância tão grande que essas linhas sejam paralelas. Então, aqui ficou meio subentendido, né? Só que esse negócio de o giroscópio ele apontar para o ponto fixo, ele só vai acontecer na mecânica de Newton. E quando a gente passa para os pressupostos da mecânica relativística, a gente vai ver um fenômeno como a precessão de Thomas, que no caso era o do elétron e o próton. Então, no caso aqui, a gente vai ter que esse giroscópio ele vai estar orbitando
um centro a velocidades relativísticas, ou seja, velocidades próximas à da luz, ou a frações significantes da luz. E quando um observador exterior vê esse giroscópio, ele vai ver que ele não está mais apontando para aquele ponto fixo, mas quando a gente muda para o referencial do giroscópio, ele ainda vai estar apontando para aquele ponto fixo. Então, para a gente introduzir a relatividade, a gente precisa primeiro diferenciar os referenciais. Existem dois tipos de referenciais na relatividade, os inerciais e os não inerciais. Os inerciais, eles são um sistema de referência em que está sendo descrito um movimento retilíneo uniforme ou em repouso, ou seja, esse sistema ele não vai sofrer a ação de forças, no caso, aceleração ou desaceleração. Já os não inerciais, eles são o contrário dos inerciais. Então, eles não são um sistema de referência em movimento variado ou circular, que vão sofrer ação de forças, aceleração ou desaceleração. Nesse caso, a aceleração ela pode ocorrer de duas maneiras. Uma é que ela pode mudar o módulo da velocidade e também a direção, que isso aí. Ou ela só muda a direção, que é como o caso do movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade ela permanece a mesma, mas a direção ela é constantemente alterada. Para entender esse fenômeno, a gente precisa entender um pouco da relatividade restrita. Então, a relatividade restrita que foi proposta por Einstein, tem como postulado que a velocidade da luz é constante. Então, a velocidade c para todos os observadores inerciais tem que ser medida como a mesma. E isso implica que o tempo e o espaço têm que ser relativos. Então, agora o tempo não é mais absoluto e a gente precisa analisar ele de maneira diferente. Então, quando você tem dois observadores, por exemplo, se movendo a velocidades relativísticas, que são próximas à da luz, a gente percebe algumas consequências. Uma delas é a dilatação temporal, que é a mais importante para a gente entender aqui a introdução para esse fenômeno que a gente está estudando. Pode passar, Mário. Então, para exemplificar esse postulado da velocidade da luz sendo como constante, a gente vai tomar como exemplo dois observadores. Então, a gente tem o S e o S', e aí no primeiro desenho, a gente tem a situação onde as duas velocidades são zero, então os dois estão estacionários, e aí é mais do que intuitivo que se S' emite um fóton em direção a S, S enxerga a velocidade desse fóton como a velocidade da luz. Só que o problema acontece quando, por exemplo, nas duas situações de baixo, quando essa linha está se movendo para a direita com velocidade a metade da luz, então é uma velocidade mais próxima da luz, a gente pensaria que na visão de S a velocidade estaria menor. Então, porque como essa linha está se movendo para a direita, a velocidade da luz que está indo para a esquerda na direção de S, indo ao contrário ao movimento, seria mais devagar. Só que não é assim, na relatividade restrita a gente percebe que não é assim, porque senão o postulado seria errado. Então, o S ainda vê a velocidade da luz como C, e isso implica em algumas consequências. Então, uma delas é a dilatação temporal, então o tempo para cada um deles está passando de maneira diferente. E aí, pode passar, Mário, a gente vai ver para entender a dilatação temporal, então a gente vai chegar numa formulação matemática, então a gente vai usar o experimento, tomando como exemplo um trem que está se movendo a velocidades relativísticas, e dentro desse trem tem um observador S' e também tem um dispositivo que emite fótons em direção a um espelho. Então, a gente vai analisar uma situação onde esse dispositivo emite um fóton para o espelho, ele reflete e volta para o chão, e na plataforma desse trem tem um observador S que está parado. Então a gente vai analisar essas duas situações, passando a situação onde o fóton passa na perspectiva do observador S' e na perspectiva do observador S. E aí, só para situar, no caso, o ΔT é o tempo percebido por S, então é o tempo quando o observador está parado, o tempo Δ'L é
Delta T' é quando o observador está se movendo. Então, é tudo pela perspectiva do observador S' que está se movendo. Agora a gente passa para a demonstração. Então, aqui à esquerda a gente tem a situação do modo que S' vê, certo? O dispositivo com essa caixinha embaixo emite um fóton do evento A, ele reflete no teto e volta para o chão. E ele percebe que esse caminho teve a distância de 2H, digamos assim. Aí na situação da direita a gente tem a situação com vista de S. Então, o dispositivo emite o fóton em A, aí ele vê o fóton sendo refletido em B, só que o trem já se moveu um pouco, certo? Ele está parado e o trem se moveu. Então, ele vê como se essa distância fosse B, por exemplo. E aí ele vê o fóton sendo refletido e batendo no chão de novo em C, só que depois que o trem se moveu mais um pouco. Então, a gente vai chamar o movimento aparente de L, o movimento aparente do fóton. A altura é H, eu gostaria que a gente tivesse tempo para explicar o porquê H não muda, mas infelizmente a gente não tem esse tempo. E a distância percorrida pelo trem e, consequentemente, horizontalmente pelo fóton é 2D. Ou D e D, enfim. Dessas duas relações, a gente consegue tirar que H é igual a C delta T' sobre 2, lembrando que delta T' é o tempo percebido por S', C é a velocidade da luz. Conseguimos tirar que D é V delta T sobre 2, V delta T sobre 2, e L é igual a C delta T sobre 2. Aqui na situação vista por S, nós temos também dois triângulos retângulos que a gente pode usar para analisar geometricamente a situação. Então, como são triângulos retângulos, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, em que I ao quadrado igual a D ao quadrado mais H ao quadrado. E a gente conhece todas essas letras, então a gente pode substituir nessa equação. Isso vai nos dar essa C delta T sobre 2 ao quadrado, enfim. Depois de uma manipulação algébrica, que eu não vou mostrar porque é um tanto quanto extensa, a gente chega que nessa relação, que é a relação da dilatação temporal, e eu gostaria de avisar que a gente cometeu um pequeno erro de digitação aqui, e o delta T' está trocado com o delta T. Mas, na real, não é tipo ao contrário. Mas o que vale a pena mesmo perceber é que eu tenho percebido por S', que está no trem, ele é menor do que eu tenho percebido por S, que está na plataforma. Porque, logicamente, o percurso percorrido pelo fóton é menor no trem do que visto pela plataforma, certo? A hipotenusa é sempre maior que o cateto. Então, o tempo percebido por S' é menor do que o tempo percebido por S. E a gente vai tirar também o gama, que é o fator de Lorentz, que vai ser importante para a gente no futuro. Então, agora eu vou exemplificar o modelo que a gente está usando. A relatividade restrita ela não cobre corpos em aceleração. Então, o movimento circular uniforme, por mais que seja uniforme, ele é acelerado, como o William explicou. E a gente precisa simplificar ele para entender direito o que está acontecendo. Então, a gente vai considerar um θ é um ângulo, muito, muito pequeno. Consequentemente, um tempo muito, muito pequeno também. Então, é como se o S' ele estivesse percorrendo uma tangente a partir do ponto diretamente no vertical, certo? Ele está saindo pela tangente. E o S' é como se ele estivesse saindo pela tangente num distante de tempo muito, muito curto logo depois. Então, aos olhos de S', a gente tem o desenho ali à direita, é como se o referencial S, que está estático, estivesse movendo à esquerda com uma velocidade v', e o referencial S2' ele estivesse movendo para cima com velocidade de u'. E é importante frisar também que o referencial S2' está diretamente sobre o S', né, na vertical, devido à nossa aproximação. E também porque, como o ângulo é muito, 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 muito pequeno, é como quase que o módulo da velocidade não mudasse. E também vale a pena falar sobre a nossa simbologia, nossa convenção de simbologia. A letra sempre vai ser o corpo que está se movendo e as linhas sempre vão ser o corpo que está observando. Então, por exemplo, W' seria a velocidade de S aos olhos de S'. E U' seria a velocidade de S2' aos olhos de S'. Enfim. Nós também precisamos colocar uma correção relativística na velocidade vertical do referencial S2 aos olhos de S. Já que
perdão, já que o referencial S' está se movendo a velocidades relativísticas no eixo x, essa correção vai precisar se aplicar. Então, o jeito que a gente vai aproximar essa situação é observando a partícula S2', ela emana de um ponto e se desloca na vertical um tamanho ΔY constante. A gente vai precisar tomar que H não muda, certo? H é o ΔY. E aos olhos de S, isso demorou T0 segundos. Então, a gente pode dizer que a velocidade para S é H sobre T0. Para S', no entanto, já que ele está viajando a velocidades relativísticas no eixo x, ele vê como se essa partícula tivesse demorado menos para se movimentar esses mesmos h metros. Então, aplicando essa... Então, é como se a velocidade da partícula fosse T', h sobre T'. Então, a gente pode aplicar essas mesmas equações na equação da dilatação temporal, e a gente vai tirar essa correção, esse fator de correção aqui, em que h sobre T0 vezes fator gama é o VY'. Então, a gente precisa ter só isso em mente nas próximas apresentações. Agora eu passo a palavra para a Isa. Muito bem, então agora a gente viu praticamente todas as ferramentas que a gente vai precisar usar para chegar no nosso resultado final. A gente trabalhou com essas ferramentas praticamente durante toda a semana e, por fim, a gente teve que pensar em algum modelo que descrevesse matematicamente a precisão de Thomas. Seguindo aquela ideia de S, S', S2' que a gente acabou de apresentar no nosso modelo, a gente chegou nesse desenho para conseguir chegar na nossa fórmula. Então, analisando ele, na imagem da esquerda, a gente tem S observando S2', se movendo com uma velocidade U, e também a gente tem uma partícula. Essa partícula foi bem importante. Acho que minha internet caiu rapidinho. Tá dando para me escutar? Agora sim. Tá certo. Então, continuando, a gente tem essa partícula que está se movendo a uma velocidade alfa e ela está formando um ângulo em relação a S. Na imagem da direita, a gente tem a mesma situação, só que sendo vista de S2'. Então, S2' vs se mover a uma velocidade que a gente chamou de W2', e também S2' vai ver a partícula se movendo a uma velocidade alfa 2'. E também, da mesma maneira, formando um ângulo em relação à sua linha de referência. São três coisas importantes de notar sobre esse desenho. A primeira delas é que a partícula ela sempre vai passar pela origem nos dois referenciais nas duas situações. A segunda coisa é que essa partícula ela sempre vai estar se movendo na mesma direção e sentido dos referenciais, em cada uma das situações também. E a terceira coisa é que no nosso modelo a gente apresentou o referencial S'. Aqui ele está omitido porque a gente vai considerar que entre S' e S2', a gente pode desconsiderar as velocidades relativísticas. Pode passar. Muito bem, então a gente pensou o seguinte, a gente tem velocidades e a gente quer encontrar um ângulo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor essas velocidades, sempre considerando também aquela aproximação da tangente para ângulos pequenos, onde a tangente de um ângulo é aproximadamente igual à sua tangente. Fazendo isso para o referencial de S, o ângulo que ele vai ver, o vetor velocidade da partícula fazendo em relação à sua linha de referência vai ser θ igual a αy dividido por αx. E como eles estão se movendo na mesma direção e sentido, a gente pode fazer que θ é igual a o y dividido por o x. Agora a gente vai substituir aquela equação que a gente acabou de deduzir sobre a correção relativística e o y vai poder ser escrito como o y', lembrando que essa é a velocidade que S' vê S2', dividido pelo fator de Lorentz, e o x vai ser a própria velocidade v, que é a velocidade com que S vê S'. Então, a gente tem uma fórmula para θ. Agora, pode passar, a gente vai ver isso tudo no referencial de S2'. Bom, para S2', ele vai ver a partícula se movendo com o ângulo θ2', que agora utilizando
a velocidade de S vai ser wy duas linhas dividido por wx duas linhas. E, novamente, substituindo aquele resultado que a gente obteve da relatividade, wy duas linhas vai ser igual a uy linha, e wx duas linhas vai ser igual a v. O que a gente percebe aqui? Que entre θ e θ duas linhas existe uma diferença, e essa diferença é dada pelo fator de Lorentz. Ou seja, houve uma rotação, houve uma diferença de ângulos delta θ, e essa variação de ângulo foi justamente por causa da relatividade. Então, a gente chega à conclusão da pressão de Thomas. Aqui a gente vai simplesmente substituir as equações que a gente teve para θ e θ duas linhas e fazer uma manipulação algébrica. Pode passar. A gente vai chegar no resultado de delta θ, que descreve justamente a pressão de Thomas todas em função das coordenadas de S. Então, essa é a equação final do nosso resultado. A última coisa que a gente fez foi escrever em função da aceleração também e substituir nessa fórmula, porque aí a gente consegue descrever também delta θ em função do tempo. Pode passar. Bom, por fim, a gente conclui que a pressão de Thomas ela é um efeito consequente da relatividade e, bom, basicamente, ela se aplica tanto para o spin dos elétrons, quanto para os giroscópios. Então, analisando mais uma vez esses dois últimos esquemas, para um giroscópio, por exemplo, orbitando um referencial parado, no caso newtoniano, esse giroscópio não iria rotacionar, porque, como a gente viu, fica claro que a diferença entre os ângulos se dá justamente por causa do fator de Lorentz, e na mecânica newtoniana ele não existiria. Já para o caso relativístico, se a gente tivesse um giroscópio rotacionando ao redor de um referencial parado, esse giroscópio iria sofrer um movimento de precessão. A mesma coisa, por mais que seja mais abstrata, acontece para os spins. Então, essa é a conclusão que a gente chegou, e a variação desse ângulo também depende das velocidades, como a gente viu na nossa fórmula. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que esse exemplo que a gente partiu de S, S2 e a partícula, ele foi uma coisa que a gente imaginou durante a semana para ajudar a facilitar os cálculos. Então, ele não era intrínseco ao problema, certo? O problema só tinha S, S2 e S'. Então, a gente adicionou essa partícula para ajudar a pensar mais sobre como a gente podia representar esses ângulos e tal. E ela não afeta de jeito nenhum o posicionamento de S e S2'. Só avisando. Por fim, a gente só queria dar um agradecimento para todos os envolvidos na Escola de Verão, para jovens físicos e também, em especial, para o nosso orientador, o Marcelo, que ajudou a gente durante toda a semana. A gente agradece muito. Agora, aberto para perguntas. Obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação. E vamos lá. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat.